Se o Reino Unido começar sua dissolução, Gibraltar poderia começar a buscar independência como um microestado no estilo de Mônaco ou Andorra. Veneza pode reacender seu desejo por independência, um lugar onde, em 2014, 2.100.000 pessoas votaram pela secessão em um referendo não oficial. Em 2017, a União Europeia delineou 5 cenários para o futuro da Europa, nos anos e décadas seguintes. As 5 opções eram continuar nada além do mercado único, aqueles que querem fazer mais, fazer menos, mais eficientemente e fazer muito mais juntos. A primeira opção significava continuar como estamos. 2 significavam retroceder no processo de unidade europeia e soberania comum, e outras 2 significavam avançar mais em direção a uma Europa mais unificada e cooperativa. Agora, esta não era uma das opções incluídas nestas 5, mas existem alguns defensores de uma Europa mais federalizada, uma espécie de Estados Unidos da Europa, onde existiria um governo central mais forte, e cada país se tornaria não o seu próprio país como são agora, mas um único estado desse país muito grande. A opção de fazer muito mais juntos poderia, até certo ponto, ser interpretada como abrindo essa possibilidade. Em uma situação como essa, cada país poderia se tornar um estado, mas à medida que o tempo passasse, novos estados poderiam surgir de dentro para facilitar a administração regional. Poderíamos acabar com um Estado europeu unido, que se parecesse algo com este mapa, no qual cada cor é um estado. Este é apenas um mapa aleatório que encontrei no Reddit, então as divisões podem não fazer sentido, mas você entende a ideia. Em um modelo federalizado em escala europeia, certos países podem ser muito grandes e poderia fazer sentido separá-los ainda mais. A França poderia ser dividida em 3, a Alemanha em 4, a Polônia e a Itália também em 2, e a Espanha em suas comunidades autônomas, entre outros. Isso nunca aconteceria até 2025, mas sinto que os próximos 5 anos serão fundamentais para definir qual desses modelos a Europa efetivamente vai seguir e como essa escolha marcará o futuro do continente, levando-nos a pensar como esse novo mapa europeu poderia parecer. Países poderiam ser divididos em mais estados, alguns equivalentes a movimentos de independência existentes. Dessa forma, não só a administração local seria mais fácil, mas esses apelos por independência poderiam ser silenciados, pois algum grau de autonomia seria concedido e não seria mais um cenário da província X sendo governada pelo país Y, seria um conjunto de muitas províncias como estados sendo governados juntos por um governo central europeu. Obviamente, isso poderia ter o efeito oposto e fazer com que certos países quisessem deixar a União devido à recusa em ceder mais de sua soberania. Então, o efeito de tentar mover-se em direção a essa ideia poderia ter o resultado oposto de nos levar a menos união, forçando a seguir a opção B, nada além de um único mercado, ou no máximo a opção A, continuar como estamos. Isso levanta uma questão interessante. A União Europeia começou 2021 com o Reino Unido finalmente saindo, mesmo que apenas o modelo atual seja mantido. Como seguirá adiante daqui? Mais países sairão e novos se juntarão? Primeiro, sobre possíveis novas saídas. Existem alguns partidos em países europeus que defendem a saída da UE, mas geralmente são extremistas e não têm muito apoio popular. Além disso, quer você apoie ou não, o Brexit foi uma confusão tão grande e ainda nos apresenta tanta incerteza que duvido que, nos próximos 5 a 10 anos, veremos algum outro país querendo se aventurar por conta própria. Pelo menos até que possam dizer como o Reino Unido se sairá efetivamente por conta própria, a menos que algo dramático aconteça, como com a crise de 2012 que levou a Grécia a discutir internamente um possível Brexit. E sobre novos países entrando, abordarei isso em detalhes em um próximo vídeo, mas quero citar brevemente aqui. Com a saída do Reino Unido, a União Europeia agora tem 27 membros, os representados em verde neste mapa. Além do Reino Unido, existem algumas lacunas do mapa que chamam nossa atenção. A Suíça está bem no meio, mas devido à sua história de neutralidade, duvido que ela se junte algum dia. Além disso, em 2001, eles realizaram um referendo sobre iniciar negociações para se juntar e ninguém, com 76,8%. A Noruega poderia, mas há a questão de seus recursos naturais e, portanto,
Acho improvável que eles façam isso, pelo menos a curto prazo, mas talvez um dia quando o petróleo acabar. A outra área principal são os Balcãs. Muitos já se juntaram, como Grécia, Bulgária, Croácia e Romênia, mas vários países ainda estão de fora. Bósnia, Sérvia, Albânia, Macedônia do Norte e Kosovo com seu status especial. E é de fato nos Balcãs que provavelmente reside a futura expansão da UE. Atualmente, existem 5 candidatos reconhecidos para a adesão à União Europeia: Turquia, Macedônia do Norte, Albânia e Sérvia. E todos iniciaram negociações de adesão que incluem a observância de certos princípios e regras da UE. Alguns processos continuam avançando em direção a uma entrada previsível esperada a partir de 2022, mas com 2025 sendo uma data mais provável para a UE atingir 29 membros. No entanto, outros candidatos, como a Turquia, retrocederam e agora é extremamente improvável que se juntem à UE. E quem mais poderia se juntar? Há a questão dos microestados, Andorra, Liechtenstein, Mônaco, San Marino e a Cidade do Vaticano, que não são membros oficiais, mas são membros de facto, pois participam da zona do euro, usando o euro como moeda, com exceção de Liechtenstein, onde o franco suíço é usado, também tendo fronteiras abertas com seus países vizinhos, Espanha, França e Itália, o que os torna parte dos acordos de livre circulação da UE, portanto, eliminando a necessidade de adesão oficial. Há outros estados cuja expansão tem sido discutida, mas cujo pedido para se juntar poderia ocorrer. Segundo as regras da UE, qualquer país europeu democrático pode solicitar adesão à União, mas algumas nações não totalmente europeias têm sido discutidas como possíveis membros. De acordo com pesquisas, pelo menos parte da população de certas regiões, como o Cáucaso, gostaria de se juntar à Rússia. A pesquisa da Armênia indica 40% querendo se juntar. A Geórgia é ainda maior, com 83%. Mais ao norte, a Bielorrússia tem 42% a favor, mas provavelmente não cumpre o requisito de democracia plena. A Moldávia ultrapassa a linha do meio com 56% e a Ucrânia ainda mais com 68%. Mas outros não parecem interessados. Na Islândia, apenas 26% dizem que eram a favor da adesão e na Noruega, o número é ainda menor, com 16%. E então temos outra questão, que pelo menos por enquanto só se aplica a um país, a reentrada. Eu diria que isso é completamente impossível. A curto e médio prazo demorou tanto para o Reino Unido finalmente sair, que agora iniciar um processo para reingressar seria absolutamente ridículo. Uma pesquisa de 2020 mostra que 49% das pessoas apoiariam isso, porém, ainda não é a maioria. Mas outra questão surge deste exemplo, na qual podemos expandir para outros países. E quanto às ampliações internas? Isso não se aplica mais ao Reino Unido após o Brexit. Porém, se a Escócia obtiver independência, pode iniciar sozinha o processo de adesão à UE, como prometido por líderes escoceses. A Irlanda do Norte também pode votar pela unidade com a República da Irlanda, permitindo sua entrada automática na UE sem necessidade de candidatura. O Conselho Europeu já certificou essa possibilidade, assim como com a Moldávia possivelmente se juntando à Romênia e, portanto, à UE, pois eles dizem que é consistente com o que aconteceu com a Alemanha Oriental quando foi incorporada na República Federal da Alemanha, que já era membro. Essa secessão da Escócia e da Irlanda do Norte reduziria o Reino Unido a apenas Inglaterra e País de Gales. E outros membros atuais da União podem ter situações semelhantes. Na Espanha, a Catalunha continua buscando independência e, caso a consigam, outras regiões espanholas podem querer seguir o mesmo caminho, como a Galícia e o País Basco, querendo afirmar sua independência, mas também querendo fazer parte do grande projeto europeu. Sem tomar partido, as Nações Unidas apoiam o direito de autodeterminação. Então, aqueles que lutam pelo separatismo e independência podem eventualmente alcançar seus objetivos. No entanto, eles teriam que começar o processo de adesão do zero. Recentemente, o ex-presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, disse que se houvesse um voto sim pela independência catalã, essa opinião seria respeitada. Mas a Catalunha não poderá ser membro da UE no dia seguinte a tal voto. E novos candidatos precisam de um voto unânime dos membros atuais, então a Espanha poderia vetá-lo para desencorajar mais separatismo de suas regiões. Isso não reduz a chance de novos países surgirem na Espanha ou em outro lugar,
mas talvez signifique que eles não se juntariam à UE de imediato. Na Bélgica também há um movimento ativo pela independência flamenga. Nesse cenário, a Bélgica poderia deixar de existir se renomeando como Valônia e dividindo as duas nações ao meio. Ou, como alguns afirmaram, Flandres e Valônia poderiam se tornar dois novos países, e Bruxelas se tornar um micro-estado próprio, algo como um distrito federal para uma capital europeia como Washington DC ou Brasília. Flandres precisaria se candidatar para se unir aos Países Baixos, como alguns defendem, ocorrendo uma união automática. A França poderia buscar a independência da Córcega ou sua união com a Itália, e a ilha do sul da Sardenha também pode lutar pela independência, onde em 2014 os partidos pró-independência juntos conseguiram cerca de 1/4 dos votos. E enquanto a maioria desses são apenas hipotéticos e altamente improváveis, seja eles fariam isso com o objetivo de se juntar à UE ou não. Novos países podem surgir na Europa nos próximos anos ou décadas, com movimentos que já começaram ou podem começar em breve. Se o Reino Unido começar sua dissolução, Gibraltar poderia começar a buscar independência como um microestado, ao estilo de Mônaco ou Andorra. Veneza pode reacender seu desejo de independência, um lugar onde em 2014 2.100.000 pessoas votaram pela secessão em um referendo não oficial. Com a Groenlândia cada vez mais perto da independência, as Ilhas Faroé, outra dependência da Dinamarca, podem se sentir compelidas a fazer o mesmo. O movimento de independência da Bretanha pode ter sucesso e se separar da França. Se a Baviera conquistar sua autonomia, outros estados alemães, como Baden-Württemberg, poderiam seguir o exemplo. Considero os movimentos francês e alemão os mais improváveis, devido ao baixo apoio popular e ao fato de a Alemanha já ser um estado federal com grande autonomia regional. A Crimeia pode realmente se tornar sua própria nação, o escravo russo na Polônia pode de alguma forma alcançar a independência e a Transnistria pode finalmente se tornar um país oficial após seu controle de facto de algumas terras moldavas. Por outro lado, uniões regionais podem surgir, principalmente se a UE falhar em seu propósito e funcionamento. O Benelux poderia se tornar uma união política de fato, o Kosovo poderia se unir à Albânia, entre outras possibilidades. As possibilidades para o futuro geopolítico da Europa, dentro e fora da União Europeia, não são infinitas, mas são amplas. Se o futuro da Europa é a unidade, ela pode ser alcançada através do modelo atual com os mesmos ou mais países, ou no federalismo com uma reorganização completa do território e soberania europeus. Se o futuro da Europa são nações individuais, mais movimentos de independência podem ter seu caminho, e a Europa pode se tornar um mosaico ainda maior de países que podem ou não escolher se unir, seguindo um dos 5 cenários que vimos serem possíveis no início do vídeo. A UE pode ter discutido esses 5 cenários em 2017, mas honestamente não parece que muito tenha mudado. Desde então até 2025, o futuro da Europa começará a tomar forma, podendo ver um continente diferente, ou ao menos o início de uma mudança significativa. Quando o ministro das Relações Exteriores francês, Robert Schuman, apresentou a Declaração de Schuman em 1950, propondo a criação de uma comunidade europeia de carvão e aço. Ele afirmou que a Europa não será feita de uma vez, mas através de realizações concretas que criam solidariedade. Quais realizações a Europa alcançará e quais países participarão é uma questão que não podemos responder. Seja através do federalismo, união regular, mercado único ou acordos individuais entre os países, tudo o que podemos esperar é que o caminho traçado pelos pais fundadores da Europa em 1950 continue a ser seguido. Juntos, de qualquer maneira, a Europa pode trabalhar como uma grande democracia, lutando pelo desenvolvimento mútuo e tolerância, liberdade e paz. E isso foi uma breve visão geral dos cenários hipotéticos que podem, nos próximos 5 anos, começar a tomar forma e como a Europa pode começar a parecer diferente à medida que chegamos a 2025 e as décadas que se seguirão. Obrigado por assistir. Inscreva-se e comente abaixo com suas opiniões. Você acha que o federalismo é uma boa ideia? Ou a UE deveria se limitar a um mercado único? Deveria haver mais subdivisões de países e criação de novas nações conforme a vontade popular local. Essas nações deveriam se unir em uma união com as demais.
Te vejo na próxima vez para mais conhecimento geral.